Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós temos mais uma oportunidade de estarmos estudando e falando sobre a palavra de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo João de número 5 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando." Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: "Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz e o filho também faz. Pois o pai ama ao filho, ele mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem lhe quer dar, ele quer dá-la. Além disso, o pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que meu Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm o amor de Deus.
Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante meu Pai. Quem os acusa é Moisés, e quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém? Meus amados, aqui fica claro a respeito desse sermão que Jesus está trazendo àqueles homens e consequentemente para mim, para você também nos dias de hoje. Jesus, a todo tempo, meus amados, ele estava trazendo as boas novas aos homens. O ato que Deus fez por nós para nos trazer vida e vida em abundância. Aqui ele começa dizendo a respeito de um homem que há 38 anos ele estava à espera de um movimento, à espera de um milagre. E hoje nós vemos muitas e muitas pessoas, meus amados, à espera de um movimento, à espera de uma coisa grandiosa, onde nós temos que ter o entendimento e o discernimento que o bem maior já foi feito. O milagre, o maior dos milagres já foi feito e já está disponível para mim, para você há muito tempo. Onde Jesus veio ao mundo em forma de homem para morrer por mim e por você e vencer a minha e a tua morte. Hoje nós não temos mais a morte em quem está com Cristo Jesus, porque a morte foi vencida por Jesus Cristo. Então, meus amados, aquele homem estava ali à procura de um movimento onde era notório, era real, onde uma vez, de vez em quando, uma vez por ano, não sei ao certo como está dizendo aqui, descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. Então, aquelas águas, conforme elas eram agitadas, as pessoas que tinham um pouco mais de disponibilidade, a pessoa que podia correr mais, o primeiro que chegasse e pulasse, mergulhasse naquelas águas, era curado de qualquer tipo de enfermidade. E aquele homem, por ser coxo, ser aleijado, ele não conseguia ter agilidade para correr na frente das pessoas. Acredito eu que ficava no meio do sol, então ele não podia ficar todos os dias do lado, né? Então ele ficava próximo, talvez na sombra, debaixo de um telhado, mas ele não conseguia alcançar quando as águas eram agitadas. E quando Jesus apresentou-se perante esse homem, olha só, quando Jesus viu ele deitado ali e sabia que ele vivia num estado durante tanto tempo, olha o que Jesus perguntou para aquele homem. É fácil a gente notar quando uma pessoa é aleijada das pernas, quando a pessoa é paralítica, não tem como errar, meus amados. Mas o que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Se você abrir o teu coração para o entendimento dessa pequena palavra, pequena frase, você quer ser curado? Se nós formos arrogantes, meus amados, ignorantes de pensamento, a gente fala assim, mas como assim, Jesus? É claro que ele quer ser curado, ele é aleijado. Mas não era isso que Jesus queria da boca dele. Não era isso que Jesus queria simplesmente confrontá-lo. Não. O que Jesus está perguntando para este homem é assim, ei, você está esperando um milagre do movimento, mas o milagre real está na tua frente. Eu sou o milagre. Eu sou o Deus vivo. Eu que estou na tua frente tenho o poder de te curar. Meus amados, quantas das vezes eu e você, quantas das vezes o ser humano está tanto tempo fazendo ritos, fazendo rituais, fazendo um monte de coisas que não está condizendo com o que Deus está pedindo, à espera de um milagre. E muitas das vezes o Senhor está querendo que nós venhamos se atentar para essa palavra. Você quer ser curado? Quero, Senhor. Então me busca. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque o paralítico respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Ele ainda aqui está esperando um movimento, meus amados. Ele fala que enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E olha que Jesus respondeu, levanta daí, pega a sua maca e ande. Então, meus amados, às vezes nós não estamos recebendo a cura, às vezes nós não estamos recebendo um tipo de milagre, uma restauração, uma libertação, uma transformação de vida, porque nós estamos esperando um movimento.
talvez esse movimento nunca aconteça. De contrapartida, meus amados, Jesus está aonde você deixa Ele. O teu milagre está em Jesus. Da mesma forma que Jesus se apresentou para este homem e perguntou para ele se ele queria ser curado. Às vezes Jesus está te perguntando se você quer ser curado e você não está respondendo, você não está procurando. Você simplesmente está com o teu foco no lugar errado, no movimento errado. Porque movimento não salva ninguém. Movimento muitas das vezes, meus amados, é movido pela alma, movido pelo sentimento, pela emoção. E meus amados, o Senhor é muito mais do que um movimento. Ele é real. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que, se nós tomarmos dela, nunca mais teremos sede. Ele é o Senhor que nos disse: se pedires em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado. Se você me pedir sem duvidar no teu coração e estiver no centro da minha vontade, com certeza eu farei para você. Então, meus amados, é vertical, não é horizontal. O movimento é horizontal, é o que os teus olhos estão enxergando, está se emocionando, mas Deus não é isso, só isso. Às vezes pode sim estar em algum movimento que o Senhor mesmo está fazendo, o Senhor mesmo está dando a direção, mas temos que ter discernimento, meus amados, para não sermos enganados, tá bom? Porque o Senhor é vertical, você tem a oportunidade de ter uma comunhão com Ele, direta, entende? Então, se você está passando uma necessidade, eu não estou falando que não existe homens e mulheres de Deus, pelo contrário, existe sim, graças a Deus ainda existe, mas são poucos, muitos estão sendo corrompidos, geralmente pela riqueza. Ó, deixa eu falar um paralelo para vocês, não sei porque o Senhor está me levando a isso. Movimentos, inclusive movimentos de prosperidade, meus amados, eu quero trazer algo aqui pela palavra de Deus que é muito perigoso. Eu não estou dizendo que Deus não prospera o homem em termos financeiros. Prospera sim, mas não é o foco dele. Não é o foco dele. Jesus mesmo já respondeu isso sobre aquela passagem do jovem rico, onde o coração daquele homem estava na riqueza, e Jesus advertiu ele: se você quiser ter a salvação, larga tudo, porque o seu coração está na riqueza, não está em mim. Se você largar tudo, vender tudo e dar para os pobres o dinheiro, que as pessoas estão passando fome, se você der tudo que você tem, não é metade, é tudo. Se você vender tudo que você tem e dar aos pobres, segue-me e você terá a vida eterna. Jesus está dizendo isso. E aquele homem, por ter muito dinheiro, ele não teve condições de vender tudo e dar para os pobres. Então, ele teve salvação? Não. Adiantou ele para o inferno cheio de dinheiro? O dinheiro dele ficou e ele foi para o inferno. E agora vai sofrer eternamente. Então, meus amados, é perigoso. Muito perigoso. Então, movimentos dizendo: ei, vem aqui que Deus vai te dar um carro. Se você tem uma casa, você vai ter duas. Vem aqui que você vai ter iate. Vem aqui que Deus vai prosperar a tua empresa. 2 semanas de campanha, você abriu uma empresa. 2 semanas eu era faxineiro, agora eu tenho uma empresa de faxineiros. Meus amados, tome cuidado. Deus faz sim. Mas Deus, ele faz primeiro a libertação na tua vida, a preparação na tua vida, para depois, se Ele quiser, te dar riquezas materiais. Porque Deus sabe que a única coisa que mais corrompe o homem, meus amados, é o dinheiro. Então, a última coisa geralmente que Deus dá para um homem é dinheiro. Porque se a pessoa não estiver preparada para ter riqueza, meus amados, ela se perde. Então, tome cuidado. Tome cuidado com movimentos. Tome muito cuidado. Porque às vezes nós perdemos o que é mais precioso, que é a nossa salvação, porque nós estamos buscando no lugar errado, no movimento errado. E Jesus, ele não é um movimento. Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus, ele está em todos os lugares. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele faz o que ele quiser e ele pode todas as coisas. Entende? Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Então, se você tem um Deus e serve um Deus que pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe de tudo, a pergunta está aberta para você. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser liberto? Você quer ter a sua sorte sendo mudada? Eu estou aqui, me busca e eu me revelarei a ti.
E aquele paralítico, ele foi restaurado, ele foi liberto, foi curado. Amém? E eu não vou me atentar muito aqui sobre os homens que queriam matar Jesus por causa disso. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas aqui, Jesus, meus amados, ele diz algo claramente. Jesus disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Nosso Deus, ele está atento a todas as coisas, meus amados. Ele está movendo coisas ao nosso favor. Ele está agindo em todos os lugares. Só que muitas das vezes, meus amados, a gente perde a nossa bênção. Muitas das vezes a gente entra em lacunas, entra em cavernas, entra em lugares obscuros, não porque Deus quer. Muitas das vezes nós entramos por conta própria, porque nós não temos discernimento da palavra de Deus. Então, meus amados, vamos ter entendimento, vamos ouvir o que Jesus diz, porque Jesus diz verdades. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que viu o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Então o que o pai está fazendo, o filho também tem que fazer. E se Jesus, que veio ao mundo como unigênito, único, unigênito é único, e depois que ele morreu na cruz, verteu o teu sangue por mim e por você, ele passou de unigênito para primogênito. Primogênito é primeiro. Agora logo eu e você temos que entender que Jesus, o Filho de Deus, abriu um caminho, uma aliança eterna para todos aqueles que crerem em seu nome, aceitarem o ato de Jesus na nossa vida, reconhecer como o Senhor e Salvador de nossas vidas e seguir os caminhos do Pai. Esse também é filho de Deus. Então, meus amados, o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essas. Se você abrir o teu coração e aceitar os caminhos que Deus trouxe para você, e você for fiel, você será filho de Deus. E Ele, teu Pai, e Ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te dar forças, condições. Ele vai te dar restauração. Ele vai te dar fortalecimento. Ele vai te poupar do sofrimento? Muitas das vezes não. Jesus também sofreu muito. Deus não poupou Ele. Mas em tudo Ele foi fiel. Em tudo Ele resistiu, persistiu e foi até o fim da sua carreira, da sua missão. Ele cumpriu com excelência a sua missão, sem questionar, sem duvidar, sem reclamar. Ele foi até o fim. Sofreu muito, padeceu muito por mim e por você. Então, meus amados, vamos parar um pouco de reclamar. Vamos começar a levantar a mão para os céus e agradecer a Deus por tudo. E muitas das vezes a gente pode até poupar o nosso sofrimento se a gente fazer o certo. E o que Deus quer que a gente passe que vai trazer sofrimento, nada mais é para nos ensinar a nos tornarmos pessoas melhores. Amém? Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, ao meu e o teu coração. Só temos vida em Jesus. Jesus. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha o que Jesus está dizendo. Deus único. Não há outro Deus. Não há outra santidade. Não há outro ser que pode fazer algo por você. Deus, Ele é único. Não existe intermédio. Tá bem explícito o que Jesus está dizendo. Entende? Parem de aceitar glórias um dos outros. Para. Homem não pode fazer nada sem Deus. Entende? Nada pode fazer sem Deus. Deus é único. Ele está dizendo, procurem a glória que vem do Deus único. Deus único é o sentido, só Ele pode curar, só Ele pode libertar, só Ele pode te abençoar, só Ele pode te abrir uma porta de emprego. Então, se você quer todas essas coisas, se você precisa dessas coisas, pede para quem? Para o Deus único. Amém? Isso é o que Deus está nos ensinando. Nós temos que crer no nome de Jesus. Temos que crer no poder de Jesus. E eu creio que nós seremos mais que vitoriosos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Creio que abençoa o teu coração, assim como está abençoando o meu também. Então,
Compartilhe entre os seus amigos, os seus familiares, compartilhe entre as pessoas que precisam ouvir uma palavra transformadora, porque a palavra de Deus é viva e ela é transformadora. E o que nós estamos lendo e falando é tudo o que está aqui na palavra de Deus. Não tem nada de paralelo, nada de achismo, não, meus amados, é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te alcance, trazendo sobre ti a misericórdia e o amor de Deus. Fique com Deus.